Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o VGI11. Vamos aproveitar que esse último relatório gerencial saiu no dia de ontem e vamos considerar, alguns pontos sobre esse seu novo relatório gerencial correspondente aqui ao mês de abril de 2024. Então vamos ver como é que o fundo ele se desempenhou no mês anterior. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. E se o canal te ajuda de alguma maneira, deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Antes de considerarmos, pessoal, lembrando que esse fundo ele está em processo de emissão de cotas, a sua 7ª emissão de cotas, com o objetivo aqui de captar 300 milhões de reais. E ontem foi o último dia para você executar o seu direito de preferência. Então, a partir de hoje, você não consegue mais, você que é cotista do ativo, não consegue mais subscrever. Se bem que essa emissão nem estava valendo lá muito a pena, já que o seu preço final sairia aqui a R$ 9,66 e o preço atual do ativo está aqui R$ 9,74, exatamente no preço justo. Então, mostrando que o fundo ele emitiu abaixo do seu VP, o que não é nada bom para os seus cotistas. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o VGI11 está custando aqui R$ 9,74, yield de 14,27%. Descendo aqui a gente pode ver o seguinte: seu preço justo é os R$ 9,74, então atualmente está sendo negociado exatamente no seu preço justo. Seu patrimônio é de R$ 1 bilhão, tem um caixa aqui de 48 milhões, conta com um pouco mais de 243 mil cotistas, e tem uma liquidez média diária próxima aqui de 1,7 milhões. E seu último rendimento pago foi aqui 11 centavos por cada cota, correspondente ao mês de maio desse ano de 2024. E aqui embaixo a gente pode ver também o seu histórico, de distribuição de rendimentos desde o ano lá de 2020 até agora 2024. E podemos notar que vem caindo, os seus rendimentos. Se pegarmos aqui aproximadamente no mês de agosto, setembro de 2023 para cá, ele vem diminuindo seus valores. Especificamente porque os seus CRIs estão indexados ao índice CDI. E o índice CDI, ele segue a taxa Selic, Então, como a taxa de juros ela tem caído, consequentemente, a receita do ativo ela também cai. Então, vamos aqui no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre ele. Então, ele menciona aqui que o fundo encerrou o mês de abril de 2024 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRIs. Esse é o seu único tipo de investimento, distribuído em 49 diferentes operações, num total investido de 1 bilhão e 85 milhões de reais. E o restante está disponível em caixa, que eu mencionei lá, aproximadamente 48 milhões de reais. Ele menciona aqui algumas alocações que ele realizou durante o mês de abril, então ele fala aqui que o fundo adquiriu um total de 8 milhões distribuído em 2 operações distintas, ambas já existentes. Além disso, o fundo também recebeu um valor total de 27 milhões de amortizações, com destaque a amortização aqui de 11,7 milhões do CRI Verano 2 e a amortização de 7,2 milhões de reais desse CRI. Ele menciona aqui também que todos os CRIs do fundo encontram-se em dias com seu pagamento. Então, felizmente, o fundo não tem passado aí por situações de calote, que muitos fundos imobiliários de papel têm enfrentado essa situação, que não é nada positivo, para os fundos imobiliários. E ele menciona que ele continua, acompanhando a situação aqui de cada um dos seus devedores para que a sua carteira de CRIs continue saudável. Aqui embaixo, pessoal, podemos ver correspondente ao seu resultado financeiro. Então, no mês de abril, o fundo ele teve uma receita total aqui de 13,2 milhões de reais, que foram provenientes aqui dos seus juros dos seus CRIs, também das correção monetária e de outros ativos, geralmente ativos aqui que ficam na renda fixa e que ele recebe um valor por isso. As suas despesas somaram aqui 2,1 milhões de reais, então pegando a sua receita bruta e diminuindo pela sua despesa, ele ficou com resultado líquido de 11,1 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 11,3. Então nota-se que ele gerou um valor menor do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos para os seus cotistas. Provavelmente ele usou aí algum resultado acumulado que ele tinha para conseguir manter esse patamar de 11 centavos. Podemos notar aqui que no mês de março ele havia gerado uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu de rendimentos. E se descermos aqui, o próprio fundo ele menciona, que ele tem uma reserva de caixa equivalente a 2 centavos por cada cota. Então ele usou para conseguir manter. Porém, podemos ver que essa reserva está muito pequena, Então, se a Selic ela continuar caindo, como é a tendência até o final do ano, o fundo não vai conseguir manter esse patamar aí de 11 centavos por cada cota. Se bem que agora o impacto vai ser menor, já que a taxa Selic tem a tendência aí a diminuir de uma maneira menos acelerada, se compararmos como vinha caindo aí nos meses anteriores. Continuando aqui, pessoal,
podemos ver todos os CRIs que atualmente ele tem. Então, como eu mencionei, ele só investe em CRIs. E um ponto a se prestar atenção tem a ver com a concentração que ele tem em alguns ativos. Observem só aqui, esses 3 primeiros ativos CRIs que ele tem é do mesmo devedor, a construtora Helbor. E se somarmos aqui o PL, um ele tem 7,56, no outro 7,28 e no outro 7,04. Então aqui vai dar quase 22% somente nesse devedor. E ele tem mais alguns CRIs aqui com exposição nesse mesmo devedor. Então observem só, aproximadamente 22% do PL do ativo está concentrado em apenas um devedor. Então é um ponto para se prestar atenção. Mesmo que as taxas aqui são consideradas muito seguras, né, de CDI mais 3%, mas ter concentração nunca é positivo, né? A gente não sabe o futuro desse devedor, principalmente construtora. Pode ser que no futuro dê alguma coisa ruim com o fundo, com o devedor, e ele não consiga honrar com esse compromisso, então o fundo ele vai sentir bastante, já que ele tem uma concentração. Então preste atenção nesse sentido. Podemos ver também que ele tem um outro ativo que tem uma exposição maior do que 5%, HM Engenharia, que ele tem aqui 6%, e tem essa outra aqui, esses dois devedores, a Tecnisa, que também é uma construtora, e o CRI da AMF Saúde 2. Também tem uma exposição aqui um pouquinho superior a 5%. Então, são alguns pontos aí para você prestar atenção. Nesse devedor aqui, HM Engenharia, podemos ver que ele tem uma exposição até maior, já que ele tem um outro CRI aqui, com exposição de 2,67%. Então, se somarmos aqui com 6,03%, vai dar uma exposição aí próximo dos 9%. Então, são alguns pontos aí para você como cotista ou quem pensa em investir nele, prestar bastante atenção. Descendo aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, como eu já havia mencionado, ele só investe atualmente em CRIs, 100% do seu investimento, do seu patrimônio já está focado nesse tipo de investimento, e a maioria dos seus CRIs estão indexados aqui ao índice CDI, 98,7%. E ele começou agora a abrir posições ao índice IPCA, 1,3%. Eu pessoalmente não gosto muito de fundos imobiliários de papel indexados apenas a um indexador, porque pode acontecer exatamente isso aqui, que aconteceu com o fundo há algum tempo atrás. Deixa eu pegar aqui o gráfico para vocês, Nessa época aqui, na crise mundial de saúde, que a taxa de juros caiu bastante, observem só como os rendimentos dele caíram bastante. Chegou a pagar aqui em menos de 4 centavos por cada cota. Então tem essa variação muito grande, né? Porém, tem um lado positivo, né? Que quando a taxa de juros começou a subir, consequentemente também o fundo conseguiu aí pagar um rendimento muito superior. Então, fundos que trabalham com apenas um indexador sempre têm essa grande oscilação aí com respeito aos seus rendimentos. Eu, pelo menos, acho interessante ter os dois, né? Ser bem balanceado entre o CDI e o índice IPCA. Aproximadamente é de 50% em cada um. Descendo mais um pouco aqui, pessoal, podemos ver com respeito à sua alocação por segmento. No caso, qual é o segmento de atuação dos seus devedores. Então, também podemos ver que ele tem uma concentração aqui no setor residencial. No caso, se trata aqui das construtoras. Então, também é um ponto para se prestar atenção. E na sua segunda posição, tem aqui escritórios com 9,2% e logística com 4,2%. Aqui, pessoal, podemos ver correspondente à taxa de juros de aquisição e também a média ponderada por indexador. Então, podemos ver o seguinte aqui, que os ativos CRIs que estão indexados ao índice IPCA, que é a minoria, está indexado aqui ao IPCA mais uma taxa fixa de 6,5%, que é sim uma boa taxa, uma taxa considerada relativamente segura, porém a sua maior exposição, que está em CRIs indexados ao índice CDI, tem uma taxa fixa aqui de 4,5%, que já não é considerada assim uma taxa segura. É considerada uma taxa de moderada para um pouco mais arriscada. CDI até no máximo 4% já é considerado uma taxa relativamente mais segura e CDI mais 5% em diante já é considerado uma taxa mais arriscada. Então o VG11 ficou aí nessa média, então não são taxas arriscadas, porém também não são taxas consideradas relativamente seguras. E aqui por último, pessoal, podemos conferir cada um dos ativos CRIs que atualmente ele tem, né? Então ele vai falar quem é o devedor de CRI, qual é o indexador juntamente com a taxa. Também vai falar um pouquinho sobre essa operação CRI e as garantias, né, que foram dadas por cada um desses devedores caso eles não consigam honrar com o compromisso de pagar. Como eu já havia mencionado, todos estão com seu pagamento em dia, então não tem situação de calote para com esse fundo, que é um ponto positivo. Porém, tem alguns pontos para se prestar atenção, né? Como eu mencionei, a concentração que ele tem naquela construtora, também com respeito à sua concentração ao segmento de atuação, já que 89% dos seus devedores são construtoras, então ele tem sim uma concentração, e também a sua dependência com respeito ao indexador CDI. Então são alguns pontos para você prestar atenção e analisar e ver
ver se vale a pena realmente investir no VG11. O fundo está indo bem, tem conseguido distribuir um bom dividendo para os seus cotistas, mas como eu mencionei, já que seus CRIs estão indexados ao índice CDI e o índice CDI ele segue a taxa Selic, com o decorrer do tempo a taxa de juros ela vai cair, consequentemente também os rendimentos do fundo eles vão cair no decorrer do tempo. Vamos esperar até final do ano, né, para ver como é que vai ficar. Creio que até final do ano ele vai ficar pagando ali entre 9 até 10 centavos se a taxa Selic continuar caindo como está previsto. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Gostaria de atualizar vocês sobre a situação. Esse último relatório do VG11 correspondente ao mês de abril de 2024. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.